Olá, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para juntos honrarmos, cultuarmos, estarmos em torno da palavra de Deus, que é aquilo que realmente nos une. Talvez a pandemia nos separe, mas a palavra de Deus nunca vai ser para nos separar. Ela sempre vai ser para nos unir. E aqui eu tenho uma figura que eu tenho certeza que você conhece, que é um presépio. Uma figura de unidade. E quando você vê um presépio, o que você enxerga? Sempre no centro está Jesus. E olha, eu fiz de tudo para não atrapalhar isso aqui, colocando a minha imagem mais aqui no cantinho, perto dos pastores, do que para atrapalhar. Porque eu queria que você enxergasse não apenas um presépio, não apenas o nascimento de Jesus, mas eu queria que você enxergasse uma família. Sim, o presépio é uma família. Jesus escolheu nascer numa família. E eu queria que isso se tornasse muito importante para mim e para você nesta manhã, neste momento em que Jesus nasceu. Mas antes disso, vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pelas nossas famílias. Elas não são perfeitas e nem nós somos perfeitos. Mas é nelas que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. Assim como o Senhor trabalhou na vida de Jesus dentro de uma família, nós te pedimos, ó Deus, usa a nossa família para trabalhar nas áreas mais profundas da nossa vida, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a enxergar mais do que apenas um momento. Queremos enxergar a história da nossa família e nós dentro desta história, Senhor. Muito obrigado, porque Jesus poderia ter escolhido nascer em qualquer lugar, mas Jesus escolheu família e nós te agradecemos. E agora, Senhor, nos leva a, juntos com Jesus, santificarmos a nossa família para a glória de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Sim, Natal combina com isso, com um grupo, com gente, com unidade, com pessoas se encontrando. Não existe nenhuma outra época do ano em que os voos estão tão lotados, os ônibus estão tão lotados, as estradas estão tão lotadas. Por quê? Porque está todo mundo querendo encontrar com a família. Natal e solidão não combinam. Vamos deixar isso bem claro. Natal e distanciamento não combinam. Por isso que nessa época queremos nos encontrar, queremos ver a nossa família. Natal não combina com tristeza. Se você está triste porque perdeu alguém, porque durante esse ano Deus levou alguém para junto dele, alegre-se. A família de Deus, Deus que vive em família, quer e está aí com você também. Jesus e sua família. É sobre isso que eu gostaria de falar com você. Parece um assunto simples, né, quando a gente fala sobre família. Mas quando a gente começa a pensar mesmo na nossa família e nas coisas que nós vivemos e aprendemos dentro das nossas famílias, família passa a ser um assunto muito importante. E eu tenho certeza que Deus sempre deu muita importância para a família. Por isso Jesus se tornou humano e se humanizou dentro de uma família. A família de Nazaré é a grande escola que Jesus vai aprender, rodeado de gente comum. Porque é isso, né? Família é gente comum, pai, mãe, irmãos, né? Gente que a gente conhece, sabe, já está acostumado, mas é dentro disso que Jesus escolheu, com pessoas simples, comuns. Às vezes a gente acha que os super-heróis estão fora da nossa família. É mais fácil identificar as coisas boas e as pessoas surpreendentemente boas em algumas coisas fora da família, não é verdade? O irmão da gente é o irmão da gente. O pai e a mãe, são só meu pai, só minha mãe. É gente comum que Jesus escolheu. Mas é aí que Jesus aprende algumas lições que vão ser valiosas em todo o seu ministério. É na família que a gente aprende a ouvir. Jesus também teve que aprender a ouvir. É na família que a gente aprende a falar.
É na família que a gente aprende a esperar. Esperar. É na família que a gente aprende a agir. E Jesus viveu nesta família de Nazaré durante 30 anos. Eu queria ler um trecho de Lucas para você, para que a gente pudesse entrar nesta família. Lucas capítulo 2, versículo 40 até o 42. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e da graça de Deus, que estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa da Páscoa. É bacana que Lucas ele descreve Jesus antes de nascer, com o anúncio do anjo. Ele descreve Jesus com criança, né, como bebê ainda, versículo 22, né, do capítulo, quando eles levam Jesus para ser circuncidado, ele é apenas um nenenzinho. Depois descreve ele como um menino, né, já com 12 anos, e depois passou todo o livro falando de Jesus adulto. Todas as fases Jesus passou, menos uma. Jesus não envelheceu. Então, essa história de que Jesus ia receber uma carteirinha para idoso não dá certo. Não. Jesus passou por esta fase. Mas eu queria destacar aqui 3 coisinhas que Jesus fez dentro da sua família. Dentro da sua família. Eu vou destacar isso para você. Jesus cresce, se fortalece, aprende com sabedoria e tudo isso debaixo da graça de Deus. Crescer. É na família que a gente aprende a crescer. E num mundo extremamente acelerado, num mundo de pressa, 30 anos parece uma eternidade. Mas para crescer nós vamos precisar de tempo. Jesus teve que aprender a crescer na rotina, no dia a dia, nos trabalhos da carpintaria, que sempre eram os mesmos. Não haviam móveis de luxos para fazer. Eram sempre mesa, cadeira, sempre uma ou outra cômoda, uma cama, sempre aquela rotina mesma das coisas. Ali Jesus também aprende e cresce na sua educação. Você observou que Jesus não dá nenhum traço de ser um menino mimado, ou de ter sido mimado durante o seu ministério? Ele aprendeu isso na sua vida familiar, a não ser mimado, a não ter todas as suas coisas impacientemente sendo feitas. Jesus aprende a ter calma, Jesus aprende a ouvir, que vai ser fundamental no seu ministério. Quantas vezes Jesus para ouvir, não para falar, mas ele aprende isso na sua família. É na família também que Jesus cresce e aprende a tocar nas pessoas e ser tocado. Tem muita gente que tem dificuldade de tocar, de ser tocado, porque não aprendeu isso, não cresceu numa família em que o toque, o abraço, colocar no colo, né, colocar o braço em volta, dar um beijo. Mas Jesus faz tudo isso. Se você percebeu, todas estas coisas Jesus faz. Ele estende a mão, ele abraça, ele traz as pessoas para junto de si, ele sabe viver em família, ele aprende isso. Jesus também cresce nas rotinas do silêncio. Quantas são as rotinas que na nossa família são feitas em silêncio, que não tem fogos de artifício, ninguém fica aplaudindo, não existe nenhum momento maravilhoso, simplesmente é lavar a roupa. Ponto. Simplesmente é varrer a casa. Ponto. São rotinas feitas em silêncio. E que Jesus, no seu ministério, depois vai ter vários momentos de silêncio, em que ele não precisa da multidão. Jesus cresce numa família que lhe ensina a crescer. Eu queria uma família assim. Oro a Deus para que a minha família seja assim. Mas, em segundo lugar, também Jesus aprende a se fortalecer, ou a palavra melhor seria a amadurecer. E como é que a gente amadurece? A gente amadurece dentro da família. Porque é dentro da família que a gente aprende a ouvir a si mesmo. A gente aprende a ouvir por que eu falei o que eu disse.
Eu não queria ter falado isso. Porque eu pensei aquela hora dentro da minha família daquele jeito. Você aprende a amadurecer crescendo em si mesmo. E é na família que isso acontece, mas também na família a gente aprende a crescer com o outro. É com pai, com mãe, com irmão, e nada melhor do que mãe e pai para fazer a gente crescer, amadurecer. Porque é tanto não, né? Não põe a mão aí, não põe a mão ali, não faça isso, não faça aquilo, que a gente acaba tendo que amadurecer e perceber o mundo que está à nossa volta. Mas também Jesus aprende a amadurecer dentro da sua família, ouvindo, amadurecendo com Deus. Semana passada nós ouvimos uma mensagem do Marcos que dizia exatamente isso, né? Que é com a gente, com os outros e com Deus. E Jesus não foi diferente. E a família é o lugar certo, é o melhor lugar para eu aprender a amadurecer os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas vontades. Mas em terceiro lugar, a família também faz com que Jesus tenha sabedoria. E sabedoria não é conhecimento, saber as coisas. Sabedoria é saber, mas saber a hora certa de aplicar as coisas. E é na família que Jesus vai mostrar e aprender o que é o particular e o coletivo. E nós precisamos de muita sabedoria para isso. Para não nos tornarmos pessoas egoístas nas nossas famílias e que não tenham nada a ver com o restante das outras famílias ou das outras pessoas. Precisa muita sabedoria para saber a hora que eu ajudo a minha família e na hora que eu ajudo as outras famílias, o particular, tão preservado por nós hoje em dia, em que não falamos, não comentamos sobre as nossas famílias. Jesus depois vai dizer que a família dele são aqueles que ouvem o Pai, que obedecem o Pai. Quem dera nós pudéssemos ter essa sabedoria de podermos discernir entre a nossa família, o particular, mas também podermos viver no coletivo. Isto é sabedoria. A sabedoria de ouvir a si mesmo e ouvir os outros. Ouvir os outros com compaixão. Não basta ouvir que está morrendo centenas de pessoas por causa do Covid. Há compaixão em nós. E compaixão a gente aprende na família. A gente não vai aprender por estatísticas, não vai aprender ouvindo reportagens, a gente não aprende ouvindo as tragédias do noticiário. Compaixão a gente aprende em família. Quando a gente vê uma pessoa batendo na porta da nossa casa e uma pessoa nossa da família simplesmente dizendo: espera um minutinho, eu vou te ajudar. Compaixão a gente aprende em casa. Sabedoria para aplicar esta compaixão. É no dia a dia da família que Jesus vai fazer uma releitura de sabedoria. Você percebe que Jesus, quando começa a pregar, ele fez uma releitura das tradições judaicas, da cultura, dos costumes, até da própria criação, da lei. E depois ele sintetiza tudo isso numa nova mensagem sobre o Messias. Jesus fez releituras enquanto estava na sua família. E depois aplicou isso com muita sabedoria. Tanta sabedoria que até as pessoas não entenderam que ele era o Messias, que ele era Deus. Mas dentro dessa sabedoria que ele aprendeu dentro da sua casa. Crescer, se fortalecer e ser sábio. Nossas famílias são o lugar certo que Deus escolheu para que isso cresça e desenvolva em nós. Não tenha pressa. Eu costumo pensar para mim mesmo, se Jesus precisou de 30 anos, eu acho que no mínimo eu preciso do dobro. Para poder crescer, ser uma pessoa que realmente cresceu, não ser um meninão, né? Não ser um homem adulto com cabeça de adolescente. E é em casa que eu aprendo isso. A me fortalecer, a amadurecer, para que na hora que eu tome uma postura, e na hora que eu tome uma decisão, eu mostre que eu estou realmente tomando uma decisão. Isso é ser uma pessoa fortalecida, amadurecida, que não vai com a onda, que não vai com os pensamentos de todo mundo. E eu preciso ser uma pessoa madura, e é em casa que eu amadureço.
É em casa que eu aprendo a aplicar o que eu sei com sabedoria. A família de Nazaré. Linda família. Eu queria aprender com a família de Nazaré, que no dia a dia das rotinas, Jesus viveu 30 anos dentro das rotinas. Eu descubro Deus na minha casa. É no dia a dia. Sim. É café da manhã após café da manhã que eu vou descobrindo Deus, que eu vou percebendo como Deus realmente me ama, por me colocar nesta família que eu estou. Deus realmente te ama, meu irmão. E a tua família é uma prova disso. Onde eu moro, com quem eu moro, é também onde Deus me ama. E a tua família, a minha família, a família de Jesus era um convite para encontrar-se com Deus todos os dias. Não só na família da fé. Sim, a família da fé é muito importante. Mas a família que eu e você vivenciamos de segunda a segunda. Sim, é aí que Deus nos convida a descobri-lo, a encontrá-lo, a perceber um Deus que está agindo na nossa vida. Lar é a escolha de Deus para mim. Não é onde eu escolho, mas é onde Deus escolheu. Isto é lar. Família é o lugar possível para se viver a presença de Deus. Você acredita que Jesus viveu a presença de Deus todos os dias nesta família aqui? Sim, eu creio nisso. Eu creio que família é o lugar possível de se viver a presença de Deus. Nós vamos orar agora e talvez você vá olhar para a sua família e vai dizer: puxa, minha família não é a família de Nazaré. Bem-vindo. Muitas vezes eu não sou a família de Nazaré que deveria ser. Mas hoje, com Jesus que nasce na família e escolhe nascer na família, eu e você não escolhemos. Mas Jesus teve a oportunidade de escolher. Será que Jesus escolheria a nossa família para nascer hoje? Eu tenho certeza que sim. Não porque ela é perfeita, nem porque José e nem Maria eram perfeitos. Aliás, nós percebemos muita coisa difícil neles. Mas Jesus escolheu, mesmo na dificuldade, nascer numa família. Então hoje eu vim aqui convidar você para encontrar Jesus não lá na igreja, não lá na rua, não lá no trabalho, mas aí, dentro da tua casa, dentro da tua família. Que quando você abrir os teus olhos na tua cama, no teu travesseiro, na tua casa, nisto que Deus tem dado a você, chamado de lar, quando você abrir os olhos cada dia de manhã, você pudesse ter a certeza, Deus está te convidando a encontrá-lo na sua família. Ore ao Senhor. Se Jesus nasceu nesta família, Jesus é capaz de nascer na minha família, na tua família. E é por isso que nós vamos orar agora. Senhor, reclamamos muito da nossa família, é verdade. Gostaríamos muito que ela fosse, às vezes, parecida com a família do vizinho. Gostaríamos muito, às vezes, ó Deus, de ter nascido num outro estado, num outro país, numa outra cultura. Mas hoje estamos aqui, ó Deus, para santificar a nossa família, pedindo: Jesus, nasce no nosso coração, mas também nasce no coração da nossa família. Nasce individualmente em nós, mas nasce também no coletivo da nossa família. Que hoje nós possamos viver Natal, Jesus nascendo todos os dias, transformando. Dá-nos a paciência de 30 anos para podermos ver a mudança em nós, nos nossos familiares e em todos que estão ao nosso redor. Este é o milagre que nós te pedimos, Senhor, neste domingo depois do Natal. Agora que Jesus já nasceu, cresce, fortalece e nos dá sabedoria, Jesus. Em nome de Deus Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Que Jesus nasça todos os dias na tua família, na minha família. Que Deus te abençoe. Nós vamos agora receber
a bênção. E muitas vezes a gente fala da bênção individual. Hoje eu gostaria de trazer uma bênção sobre a tua família, sobre a minha família. Vamos orar? Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo repouse sobre as nossas famílias, hoje e por toda a eternidade, seja o lugar do nosso encontro com o Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a bênção de Deus seja sobre a tua família em 2021. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.